Estamos começando mais um OutLivecast. Hoje o nosso convidado é o Dr. Silvio Pova, cardiologista. Silvio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para estar aqui com a gente, falar um pouco de cardiologia, no esporte principalmente. E antes de entrar no contexto de cardiologia, eu queria conhecer mais sobre o Silvio, sobre a sua formação e também falar um pouco de natação, que eu sei que você nada, eu te acompanho nas redes sociais, vejo seus treinos lá. Queria que você contasse um pouquinho aí, antes da medicina, da cardiologia, até o porquê você escolheu a cardiologia. Oi, Nicolas, que honra estar aqui. Eu sou seu fã desde que eu sou menino, então eu fiquei feliz quando eu tive o convite seu de coração. Eu comentei com a minha família, pra você ter uma ideia. Então, Porra, obrigado. Que eu fiquei feliz mesmo. Eu comecei minha vida mais nadando que qualquer coisa. Eu gostava de nadar, eu treinei no Praia Clube. Não sei se você lembra, você foi fazer um training camp lá uma vez. Lembro. No Praia Clube. Eu tava lá, um dos menininhos estava lá quando você tava fazendo o training camp. É que eu tô ficando velho já, né? Já passou muito tempo. Eu era bambino. Mas eu nadei a vida toda, eu nadei até os 15, 16 anos. Aí eu falei, cara, isso não é pra mim, né? Notavelmente não tenho altura pra esse processo. Eu tinha minhas medalhinhas de brasileiro. E que prova que você nadava? Nadava 200 e 400. Ah, você sofreu então. Eu era mais sofrido. Tinha que treinar bastante. Só que 200 e 400 era legal porque ele te exigia entender um pouquinho do seu corpo, né? Uhum. Era aquela coisa, 1 segundo a mais, 1 segundo a menos, você passava 50 metros ali, você sofria. Ou deixava de sofrer do jeito certo. A estratégia é bem importante, né? Então, minha técnica me ensinava muito sobre, lactato. Eu falei, menino de 13 anos vendo sobre isso. Então, eu meio que gostava disso. E, aí eu acabei, não parei de nadar, eu fui pra faculdade de medicina, entrei ali nos meus 17 anos na faculdade. E na faculdade, o primeiro dia que eu entrei, os caras falaram, cara, você tem treino amanhã. Eu falei, treino de quê? De natação, tem intermédio. Aí eu, quê? Vou ter que voltar pra essa vida de natação? E foi, as competições de intermédio eram muito legais, um ambiente muito massa, assim. Tinha muita gente que tinha treinado no Minas Tênis em BH, que era o pessoal que nadava lá. Muita gente tinha treinado no Praia Clube lá de Uberlândia, então tinha uma competição legal, assim. Sim. Então o esporte sempre esteve no meio da minha vida. Quando eu ia na bioquímica lá na faculdade, eu queria entender o que estava acontecendo ali de via metabólica, como é que era o mecanismo de resistência insulínica mediado por gordura saturada dentro da célula, porque isso tinha um interesse esportivo no final das contas. Fui pra clínica, fui pra cardiologia, depois acabei cardiologia, falei, cara, fazer o que da minha vida com isso? Vou fazer ecocardiograma, o que eu vou fazer? Falei, vou fazer cardiologia do esporte, vou juntar as duas coisas com isso, né? Hoje a gente acaba atuando com isso. E a natação sempre teve na minha vida, eu sempre trouxe ela como um gosto, te vendo ser campeão recordista mundial, tava assistindo o tempo todo nisso, e também como a minha forma de talvez manter um pouco de saúde dentro de uma rotina correria que a gente tem. Então, Aí você que monta os treinos, como é que é? Você tem Hoje eu que monto, por causa da liberdade que eu quero ter, mas se eu quisesse competir, eu acho que eu tenho que colocar na mão de um profissional. Eu gosto hoje de ter uma liberdade, falar assim, cara, eu vou pular na piscina, eu vou sentir meu corpo, vou ver o que sai hoje, assim, não sei, você monta seus treinos hoje? Como é que você faz? Eu monto a preparação física e os treinos de água, aí eu tava treinando bem cedinho, umas 7 horas da manhã, e agora, por causa da rotina que eu tô tendo, eu tô treinando na hora do almoço, só que tem que ser das 11 ao meio-dia, se passa disso eu não consigo mais, aí já a academia fica super cheia, assim, no final do dia eu prefiro não treinar. Então eu tento colocar ou no início do dia, ou ali das 11 ao meio-dia. E o bom, talvez, agora é que não tem tanto compromisso com a coisa, né? Agora é lindo, né? Agora tem que fazer isso, desse jeito tão bem feito. Agora, na realidade, hoje eu mudei muito, né? Até quando a gente fala um pouquinho de esporte aqui, eu vou falar um pouquinho das zonas de treinamento, que é diferente para natação, né? Principalmente para o velocista, né? O cara que é meio fundista é diferente. Mas falando em qualidade de vida, em longevidade, a gente vê, os estudos falam que a gente tem que treinar em zona 2, né? Essa é a zona de treinamento mitocondrial, seria, né? Sim. Eu queria que você falasse isso, porque hoje eu tenho feito esse tipo de treino, assim. Faço zona 2, porque eu sei que é bom pra saúde, enfim, não fico focado só em performance. Antigamente era performance, mas eu vivia numa bolha, era diferente. E hoje você faz esse tipo de treino? Eu tento fazer um pouco mais do que eu faço. Não faço tanto treino de zona 2, eu faço muito treino O que eu mais faço é uma transição de A2 para 3 na natação, que seria a zona 4 para a zona 5, pessoal da corrida ali. Mas eu tento fazer um pouco de zona 2, porque eu realmente vejo que isso talvez seja interessante a longo prazo, porque a gente chama de condicionamento metabólico, né? Quando a gente está fazendo treinamento em zona 2, a gente está ativando aquela parte lá dentro das nossas células, são aquela organela chama mitocôndria, estimulando a mitocôndria a querer funcionar um pouco mais, a produzir um pouco mais de enzima, que vai ajudar ali no processo de utilização de energia pela via oxidativa, pela utilização de oxigênio.
E isso é uma forma de, a longo prazo, você não só ter um condicionamento físico melhor, isso a longo prazo vai te ajudar a demorar mais para cansar, demora mais tempo, teoricamente, para entrar em associação com a via anaeróbica, mas, ao mesmo tempo, isso pode te ajudar, por exemplo, prevenção e tratamento de resistência insulínica, diabetes, hipertrigliceridemia. Eu olho com certa periodicidade minha ergospirometria para ver onde está a minha zona 2. Eu gostei que eu subi 10% relativo ao meu VO2 máximo e minha zona 2 Eu vi que você nos fez um últimos anos. teste recente Fiz aí, agora, né? fiz Mas fez semana passada. VO2. Fiz o Mas quanto que deu? 51,6, eu Pô, acho. tá, Coisa assim. pra sua idade tá ótimo. Deu na tabelinha lá da American Heart Tá Association, tá no excelente, mas foi bom, foi bom. O último que eu tinha dado deu 50 e o penúltimo deu 52, mas 52 era 6 anos atrás, então tava com 20 e poucos anos, então tá dentro do que eu espero como bom, assim, pra isso. Só que a gente que nada é falseado, né? Se eu for pegar aquele teste ali, não é a melhor coisa do mundo. O ideal é a gente... Botar um pato pra correr não funciona muito bem, né? Então uma coisa que eu sempre penso, pô, você não tá ativando o latíssimo do dorso, no Sim, peitoral, quando você tá sim. fazendo uma corrida ali, que eu acho que tem essa questão. Você já fez alguma vez? Já fiz, já. Você Já fiz. deu 60, 70? Deu talvez? 60. Oh, bizarro, fabuloso. E olha que você era Mas na velocista, água né? seria muito melhor, Eu né? também acho Mas que é seria. difícil a gente ter uma máscara enquanto a gente faz um teste, né? Eu já já até testei muita coisa sobre isso, mas sempre a máscara escapa. Não é um negócio que é tão funcional assim, né? Tem uma marca lá que o pessoal do Blumenfeld usa, né? Que eles têm e conectam no aplicativo. Você chega na borda da piscina e eles veem um VO2 ali na piscina. Metabolômica eles têm usado bastante, né? Até tem um amigo que ele vai vir aqui com a gente, que é o Diego Salgueiro, e aí ele faz uns testes assim na piscina, né? Mas à medida que eu fui envelhecendo também, no esporte, né, de alto rendimento, eu parei de fazer isso. Assim, falei, não vou fazer. Hoje eu tenho até uma vontade e curiosidade cada vez maior sobre o tema, né? E até falando um pouquinho do Peter Attia, né, do Dr. Peter Attia, ele fala muito de zona 2 e ele fala bastante também da medicina 3.0, né? E ele fala que a gente não vai evoluir sem uma medicina 3.0, né? Então, historicamente, a gente tinha lá a medicina 1.0, que desconhecia os micro-organismos, a medicina 2.0 descobriu a vacina, enfim. E a 3.0, que prioriza muito a saúde, bem-estar e prevenção de doenças, né? Sim. De fato, esse contexto que ele traz de que a gente não vai evoluir sem uma medicina 3.0, e a minha pergunta é, o que essa medicina poderia fazer por nós no âmbito de longevidade, você acha? Eu acho isso interessante de falar sobre medicina 3.0, porque eu acho que ela dá um choque pra gente na medicina. A gente foi muito treinado, e a forma que é feito o treinamento de medicina hoje é dentro do hospital, na maioria das vezes. Então, é na via final. Assim, onde está acontecendo o problema. Sim. Só que problemas acontecem muito antes deles se manifestarem como problemas. Prevenção cara. Hipertensão, ela demora décadas para gerar uma doença renal crônica, uma necessidade de diálise. Aumento de colesterol demora décadas para gerar uma doença aterosclerótica, placa de colesterol nas coronárias, na carótida, fazer um AVC e tudo mais. Então, a gente conseguir talvez reconhecer essas questões muito precocemente e utilizar o que a gente tem de informação para atuar sobre isso, talvez um dos desafios que a gente vai ter nos próximos anos, que a gente está tendo. A gente faz isso na prática clínica, tenta reconhecer pacientes que têm esse fator de risco aos 30 anos, aos 35 anos de idade, começa a atuar sobre esses caras. E isso talvez vai fazer com que a gente consiga reduzir a chance de ter problema de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é interessante que a gente transfere para o paciente muita parte dessa responsabilidade. Exemplo, se eu tiver uma apendicite, eu dependo totalmente do tratamento do cirurgião que vai me operar. Completamente. A responsabilidade é dele. Eu vou deitar ali, ser sedado e não mexer na cicatriz operatória depois. E comer na hora que eu tiver que comer. Se eu tiver que pensar, eu não quero ter um AVC daqui a 30 anos. Obviamente que existem situações de azar e tudo mais, mas eu como paciente, também atuar sobre esse processo. Controlando minha nutrição, controlando ser mais participativo, né? Esse processo ativo eu acho que é muito nobre e eu acho que cada vez vai acontecer mais. A gente tem visto o acesso a informações de saúde pelo paciente. Isso é legal, nesse reloginho já chega aqui, no consultório trazendo já. Já tem um monte de informação. E a gente vai ter mais. Daqui a pouco a gente vai ter óculos que vai falar quantas calorias você comeu no dia. Sim. Não vai ser o que está na sua dieta, vai ser o que você comeu, vai ter essa informação. Você sabe hoje,
pressupor um VO2 pelo reloginho, como que foi a sua variabilidade da frequência cardíaca durante o sono. Você tem vários dados legais com isso. Sim. Então, a gente somando esses dados, a gente consegue plotar e a longo prazo ver, pô, esse cara não tá indo bem. Não que ele não esteja lá no via final, mas ele tá na estrada do caminho da doença. Então, a gente pode trazer esse cara para a estrada do caminho da saúde, entre aspas, como se existisse dois extremos, assim, dentro desse espectro saúde e doença. E um cara que tá começando, sei lá, ele é sedentário, ele tá começando uma atividade física, eu recebo bastante esse tipo de mensagem, né? Fala, eu comecei a fazer o treino, mas eu não senti efeito nenhum, porque a pessoa já associa direto à estética, né? Sim. Então, esteticamente, ela se olha no espelho, daí uma semana não teve mudança, ela falou, não ganhei nada, mas de fato tá acontecendo um monte de reação dentro do corpo dela, né? E alguns estudos mostram que a pessoa, quando ela é sedentária e inicia uma atividade, o ganho dela é maior comparado com uma pessoa que já treina, né? Eu queria que você contextualizasse sobre esse tema. O maior ganho que existe é muito legal isso, Nicolas, muito legal mesmo. Que o cara que tem maior ganho proporcional é o cara que estava parado, porque o cara foi caminhar 5 vezes por semana, inércia, 5 né? minutos. Tem um estudo britânico muito legal, são estudos observacionais, que eles viam que as pessoas que faziam 3 a 4 minutos de atividade intensa, então não era exercício físico, era o cara subir escada durante o dia e tudo, correr atrás do ônibus e tudo mais, 3 a 4 minutos por dia se associou com menor mortalidade cardiovascular e oncológica. O cara morria menos de câncer também. Nossa. Então, pouca coisa já tem um efeito grande. Obviamente que o cara que corre uma maratona é melhor que a pessoa que está caminhando 30 minutos 5 vezes por semana? Mas a diferença dele talvez seja menor do que o cara que caminha 30 minutos 5 vezes por semana do que o cara que tá parado, assim. Então, fazer algo sempre sobrepuja nada. Então, os americanos chamam os atletas de fim de semana de weekend warrior. E eles estudam isso porque pessoas de rotina muito puxada durante o dia a dia, durante a semana, às vezes, só consegue treinar no fim de semana, ok. Para condicionamento físico, obviamente, você sabe isso melhor que eu, que não é a melhor coisa do mundo. Você treinar só no fim de semana. Mas tem efeito metabólico importante. Você tem redução de risco de evento cardiovascular, tem estudos observacionais grandes mostrando esse benefício. Então, a gente tem um potencial grande de colocar o exercício como uma coisa que muda realmente a vida das pessoas, né? Então, isso é uma coisa bem legal. E no sentido de procura, falando de consultório, assim, né? Uma pessoa quando busca, vai no consultório fazer um check-up, você acha que é mais homem ou mulher que procura? Geralmente são mulheres ou homens que foram levados pelas mulheres. Normalmente o homem vai de forma reativa, né? Sim, sim. Mas sabe o que é legal? A gente depois cria um relacionamento tão legal com... Você atende a família. Porque você tá atendendo... E às vezes os homens voltam mais por causa disso. Até porque às vezes você tem mais fator de risco pra tratar dele. Entendi. Chega a esposa, pô, tá tudo bem. Geralmente elas comem um pouco melhor e tudo mais. O esposo, você acha uma hipertensão ali. Então ele vai voltar mais no consultório. Então eles que acabam mais vindo no segundo momento, mas as mulheres que levam. A mulher que leva, a mulher que... É bem interessante. A mulher marca a consulta pro esposo antes dela vir. E tem, porque culturalmente no Brasil, eu acho que a realidade americana é meio similar, a mulher já vai no ginecologista, né? Então ela tem uma ideia de como que ela tá metabolicamente ali, né? Sim. Então, ela bateu o olho numa glicemia, numa hemoglobina glicada, num colesterol e tudo. Mas o homem não. O homem a gente fica, tem passo sem passar na consulta médica pra ver alguma coisa. E atleta, por exemplo? Eu, por exemplo, enquanto atleta profissional, era totalmente reativo. Sei lá, o COB, o Comitê Olímpico, ia ter uma competição, Jogos Olímpicos, eu fazia um teste, porque eles me pediam. Ou, sei lá, quando eu entrei no exército, eu competi pelo exército, aí eu fazia porque o exército tinha lá o TAF, o teste físico deles, aí tinha que fazer isso daí. E aí eu não dava tanta atenção, porque eu falei, eu fisicamente estou bem, não tenho histórico familiar, enfim. Mas hoje que eu sou pai, eu já comecei a me preocupar em querer fazer testes de check-up. Isso é comum em consultório, esse tipo de... Isso e a gente vê isso com bons olhos. As nossas diretrizes brasileiras e a europeia, eles são muito a favor, muito a favor da gente avaliar o atleta para liberar para a prática de exercício físico, principalmente exercício físico intenso. Os americanos, eles não acham custo efetivo. Eles falam assim, cara, é muito caro fazer isso e o quanto de risco você reduz não é importante, pelo custo que tem. Então, é uma análise de custo que eles têm lá. Por que é a questão? A gente tem que garantir e ter uma certeza que essas pessoas que estão se propondo a fazer exercício físico muito intenso não têm uma doença cardiovascular subjacente. Obviamente, se você falar para mim, eu vou caminhar 5 vezes por semana, 30, 40 minutos a 6 por hora. Vai lá, por favor, só vá.
Mas se você falar pra mim, vou correr uma meia maratona com pace de 4:30 aqui. Nossa. Pô, vamos ver como é que tá? Assim, bora dar uma olhadinha aqui. Como é que você 30 tá? é puxado. Vou nadar 50 borboletas pra 22 na longa. Tipo isso, é. Vamos ver como é que tá essa garantia. Quando a gente fala até pessoas de 35 anos de idade, causas hereditárias são as principais causas de problema. Então, você nasce com uma doença. Uhum. Essa doença tá ali e ela pode ser manifestada no esporte. É interessante que muitas vezes ela manifesta na competição. É o momento que você tem mais pico de adrenalina. Sim. Se você fizer um tiro de 50 para tempo no treino, se você estiver no mesmo estado fisiológico que na competição, você não faz o mesmo tempo. Não faz, né? Por causa As da pessoas questão até perguntam, falam, você já bateu um recorde mundial treinando? Eu falei, não, De jeito nenhum, né? quase impossível, né? A pilha é importante. Sim. E essa pilha, que é a adrenalina na hora ali, ela tem efeito cardiovascular. Então, às vezes, é a manifestação da doença. Passou os 35 anos, essas são doenças adquiridas, principalmente a gente chama de doença aterosclerótica, as placas de colesterol nas coronárias, doença coronariana. E fica sempre a miocardite circundando esses dois grupos aqui. Porque miocardite é uma coisa, eu posso estar bem hoje, e eu pego um vírus Coxsackie, parvovírus amanhã, e esse vírus ataca meu coração e faz uma miocardite. Então, não só a avaliação anual é importante, como o acesso ao médico. Da questão de, pô, cara, eu tava bem, 6 meses eu tava tranquilo, mas, pô, comecei a sentir um mal-estar. Tava treinando ali, tava rodando meu A2 pra um 10, tô rodando pra um 15 com a mesma percepção de esforço. Vamos dar uma olhada? Vamos. Entendi. Isso a gente é uma coisa pra reavaliar. Aí, uma coisa importante pra quem trabalha com esporte. Se você virar pra mim e falar assim, pô, Silvio, eu tô rodando 10 de 50 para 40 segundos a cada 50 metros. Você falar isso pra mim, eu vou falar estranho. Qualquer pessoa que não trabalha com esporte vai falar assim, não, cara, 40 segundos, tá todo bom, mundo né? faz isso. Ninguém faz isso, você é melhor que todo mundo. Mas, comparado aqui, né? Você é o Nicolas, cara. Eu tenho certeza que você faz melhor do que isso. Então, isso é estranho. Essa variabilidade, essa piora de capacidade física é uma coisa que sempre nos chama atenção clinicamente no consultório também. Cara, você piorou do que você fazia antes, mesmo que seja ainda muito bom. Isso chama a nossa atenção. Pode ser um overtraining? Pode. Mas às vezes tem que olhar um pouquinho se não tem doença cardiovascular e acompanhar também. Entendi. Né, e desses cenários, assim, de, sei lá, se a gente pegar um atleta profissional, ele praticamente vive numa bolha, né? Sim. Então, a demanda demanda física e mental, nem tanto, mas a demanda física é muito intensa. Um executivo que treina é um atleta amador, aí ele tem uma demanda física alta, porque normalmente os atletas amadores estão cada vez mais colocando intensidade nos treinos, eu vejo hoje em dia, e também tem uma demanda mental. E um empresário que simplesmente só tem a demanda mental no dia a dia do trabalho ali, pouca demanda física, né? A nível de estresse do dia a dia, quanto isso repercute na saúde cardiovascular? Quanto isso pode afetar? A gente considera hoje estresse um dos fatores de risco modernos para doença cardiovascular, né? Quando a gente fala de... É muito famoso, a gente via na TV, quais são os fatores de risco para doença cardiovascular? Hipertensão, aumento de colesterol, diabetes, tabagismo. E sedentarismo se tornou um problema maior, estresse se tornou um problema maior ainda, sono é um problema muito grande. Então, geralmente as coisas vêm junto, né? Eles vêm com um pacote. O cara começa a ficar mais estressado, ele começa a dormir pior, ele tira o horário de exercício do dia dele, ele começa a ter um almoço mais correria, ele pede uma coisa no aplicativo rapidinho ali e resolve, porque precisa de energia rápido para resolver o dia dele. Você começa a ver essa pessoa aumentar o consumo de cafeína, e não que a cafeína seja deletéria para a saúde, mas ele está usando isso como uma compensação de uma fadiga. Sim. E a fadiga é o sinal de alarme. Sim. Muitas vezes as pessoas me perguntam, cara, faz mal tomar café? Não faz, mas se você aumentou sua dose de café nos últimos tempos, é um sinal de alarme, porque talvez você esteja mais fadigado. Isso começa a somar, e isso é gradativo, e o cara vai colecionando fator de risco a longo prazo, colecionando fator de risco. E nessa coleção que ele faz, uma hora ele tem um evento que isso trava o motivo pelo qual ele estava fazendo isso. O cara estava trabalhando, virou CEO da empresa, ele vai se afastar 15 dias, 20 dias do trabalho, porque teve um problema de saúde e teve que ir para o hospital. Entendi. Então, talvez a gente tente atuar sobre isso. Achar um meio termo. E a gente entende que as pessoas trabalham. O trabalho é o que põe a comida na mesa de todo mundo, pelo amor de Deus. Mas, às vezes, você tentar achar na agenda da pessoa alguma coisa para tentar manejar esse estresse e tudo, até buscar no histórico dela. Pô, você jogava handball quando você tinha 18 anos, você se sentia super bem. Será que a gente consegue colocar esse handball no seu dia a dia hoje? Para se dar essa sensação de bem-estar? Para tirar aquela coisa do exercício como uma obrigação também?
Então, acho que faz parte da nossa avaliação de E pacientes. ansiedade, você acha que hoje em dia também é uma questão? Sei lá, burnout, o cara trabalha, tem que entregar, tem prazo, gestão do tempo dele no dia a dia. Também a ansiedade é um fator de, sei lá, ter taquicardias repetidas ao longo do seu dia. Isso pode causar algum efeito a longo prazo? Sim, a gente tem estudos mostrando que ansiedade e depressão estão associados com aumento de risco cardiovascular. Caramba. Não necessariamente por risco direto, mas por causa de todo esse processo. Fica dando uns picos ali, toda hora dá uma... E a gente vê isso acontecer. E esses pacientes, muitas vezes, eles passam no cardiologista antes, porque os sintomas são cardiovasculares, né? O cara tem taquicardia, Sim. o cara tem dor no peito, sufocamento, falta de ar, tem formigamento nas extremidades. Será que eu tô tendo um AVC? Que ele pensa. Então, isso acontece muito, e acho que São Paulo é uma cidade que tem essa característica muito importante. O cohorte, assim, deve ser... É muito correria aqui. Sim. O trânsito é péssimo, todo mundo trabalha muito, é uma rotina muito puxada de dia a dia aqui para todo mundo e é normalizado. O tempo acaba rápido, né? O dia acaba muito rápido, né? Total. Eu sou de Minas, né? Você é de Ribeirão, né? Eu sou de Ribeirão. Eu morei em Ribeirão também. Ribeirão eu conseguia sair do hospital, nadar meia horinha e voltar. Assim, Sim. eu não consigo fazer isso aqui. Não dá. É impossível. Eu tenho que colocar ou no final ou no começo do dia. Então, é uma coisa que esses pequenos espaços, talvez a beira do interior, nos permita. Eu tô fazendo o eixo São Paulo e Itu, né? Eu tô morando em Itu também, então fico... Tanto é que eu conheci você através de podcast, né? Eu fui no Lutz lá, eu vi um podcast seu, depois vi um do Wesley também, falei, nossa... Legal. Aí você começou a postar natação, eu falei, nossa, o cara nada. Aí eu te mandei a mensagem lá no Instagram. Pô, né? que legal, que que legal. Mas bacana. E com relação no dia a dia, assim, falando desses executivos, dessa vida corrida, a gente vê... Eu vi um estudo de Massachusetts que esse estudo mostra que se a gente passa mais de 10 horas e meia sentado, isso tem um risco também cardiovascular significativo. Tem uma relação direta, e principalmente para as pessoas, um alerta mesmo para as pessoas que passam o dia inteiro trabalhando sentados. É legal isso, até tem pessoas que fazem exercício que podem ser consideradas sedentárias. Mas como assim? Eu vou na academia 4 vezes por semana, eu sou sedentário? O critério para sedentarismo muitas vezes é utilizado até 2.100 calorias, mais ou menos, de atividade física na semana. Então, vamos pensar, um cara que faz 4 treininhos de musculação ali, tá gastando umas 1.000 calorias. Não gasta muito, né? Não vai gastar muito. E às vezes ele fica parado o dia inteiro. Fica sentado, fazendo home office e tudo mais, e tem a percepção que ele é um cara ativo. Ele não é. Sim. Ele não faz atividade física. Ele não tem gasto energético nas atividades habituais dele, que são importantes também. A gente sabe que isso é importante para controle metabólico, melhora o controle de glicemia a longo prazo, a gente fazer isso. Toda vez que eu mexo meu braço aqui, minha célula muscular está captando glicose. Então, isso ajuda a minha glicose cair independente da insulina, que a gente chama. A gente não precisa ficar secretando insulina para captar glicose nas células quando a gente faz atividade. Uma das formas que eu gosto muito de avaliar isso é número de passos por dia. A gente consegue muito facilmente acessar essa informação. Eu tenho que dar 10 mil passos por dia. Isso aí ele apita aqui, o reloginho apita. Isso é Isso é um nível bom. A partir de 3 mil já tem benefício, nível ótimo acima de 7 mil passos em média por dia. Obviamente que a gente entende que tem dias que não dá. Não dá. Você vai ter dia que você não vai conseguir fazer. Mas, às vezes, olhar para a média semanal é sempre importante. Eu gosto muito de olhar semana. Não sei como é que você gosta de ver. Eu olho semana das pessoas. Porque tem dias da semana que são praticamente impossíveis. Você pegar um médico, trabalha 24 horas no UTI no dia. Faz exercício hoje. Meu amigo, não dá. É só você fazer a flexão do lado do paciente ali. Né? Pra mim, na verdade, foi um impacto, né? Quando eu parei de nadar como profissional, então eu treinava de manhã, eu nadava 1h30, aí fazia musculação e à tarde eu voltava pra piscina e nadava de novo. Quando eu parei, eu falei, caramba. Aí eu comecei até a questão de identidade. Foi um impacto pra mim. E eu falei, eu vou nadar 3 vezes por semana e malho 3 vezes por semana. Só que mesmo que eu dê um estímulo muito alto, não fadiga. É o que você falou, o cara malha 3 vezes por semana e vai pro escritório, fica o dia inteiro. Pra mim é pior ainda. Então eu teria que nadar e malhar pra sentir aquela sensação, falar, nossa, eu tô fadigado, mas eu consigo ser produtivo, né? Sim. Consigo produzir no trabalho, enfim. Do jeito que eu fazia, eu vivia numa bolha, né? Eu treinava, dormia, comia, descansava, não fazia nada. Mentalmente eu precisava descansar mesmo pra produzir no dia seguinte, né? Então... eu senti bastante diferença, assim, quando eu comecei a virar um atleta amador. Hoje eu sou um atleta amador, né? Eu não ganho do esporte. Se fosse todo mundo assim, meu amigo. Mas aí tem uma coisa interessante, né? Aí entra a individualidade. Se você pegar esse exemplo que você trouxe do executivo aqui e pegar a sua rotina de exercício,
o cara não dura um dia fazendo isso. Assim, ele vai sair exausto. Uhum. Então a gente tem que pegar o baseline da pessoa, Sim, de onde sim. eu tô saindo, né? Você, eu tô pegando, a gente vai avaliar você tá ali no topo do Burj Khalifa. Então, se eu pegar talvez o cara ali, o cara vai estar ali no primeiro andar do prédiozinho da esquina, né? Então, esse baseline é importante, até Sim. porque hoje a gente tá na sociedade da comparação, né? A individualidade também, A né? rede social tá isso lá. Sim. Você fala, pô, o cara postou, fez a meia maratona dele ali em 1h30. Pô, o cara é muito bom. Aí o cara põe, a primeira vez que você põe na esteira, põe 8 por hora lá e corre 1 minutinho até exausto. Aí ele pensa, pô, isso não é pra mim. E Isso é verdade. Até a É. comunicação hoje em dia no digital, antigamente eu postava os exercícios, colocando 180 de agachamento, 120 de... Eu parei de fazer isso, porque eu via que não era inspiracional. A pessoa queria comparar quanto ela colocava, que podia ser positivo ou negativo, e não era isso que eu queria, né? Eu quero Sim. falar de ter 1 hora todo dia treinar. E é o que você fala é verdade, né? As pessoas têm esse contexto de comparação, né? O tempo todo. Sim, eu acho que essa é uma das belezas do exercício. Assim, você não vai chegar num VO2 de 50, 60 do dia pra noite. Ah, eu comecei a fazer exercício muito bem, já faz 6 meses, eu tô muito disciplinado. Não vai, desculpa. Assim, se você saiu do zero, não vai. É que nem você não vai ficar milionário do dia pra noite se você não ganhar na Mega Sena ou se você não for filmado dentro do avião ali, recusando trocar a cadeira. Ali, né? Mas se isso não acontecer com você, é a mesma coisa. O exercício é muita analogia com o dinheiro, eu acho. O que você constrói durante Juros a vida compostos, tem né? importância. Você Você vai ali... e quanto mais A cedo, própria melhor, saúde, né? Assim, né? você vai ali todo mês, tá, Você colocando e lá na frente você coleta esse benefício, né? Sim. Então, eu tenho alguns pacientes que chegam no consultório e falam assim, pô, doutor, meu VO2 deu 34, deu 35, eu tô muito frustrado, eu tô treinando há 1 ano direitinho. Comparativo. Ainda bem, tava pior. Assim, você tava com 28, então você tava com 27. Ainda bem que você treinou esse ano. Porque senão você ia continuar no nível mais baixo. Pô, mas minha amiga tem 45, mas o que sua amiga faz há 10 anos? Talvez você não faça. Entendi. Talvez seja essa questão aí. Então, essa comparação é importante. Eu, por exemplo, cara, eu posso treinar a vida inteira. Se eu treinar por 10 anos agora e você continuar fazendo uma rotina metade do que eu vou fazer, eu não ganho de você no 50 borboleta. Eu tenho certeza absoluta. Porque, primeiro que você tem mais talento que eu e você tem muito mais carga de treino que eu durante a vida. Entendi. Então, Esse delta a longo prazo, Sim. ele se mantém também. Se eu pelo menos faço uma manutenção, né? É muito difícil. Eu tenho que parar 4 anos, fazer nada, e aí você fala, agora eu vou tentar. É muito possível você ficar 1 ano sem nadar, você parado, sem nadar. Uhum. Você vai nadar um brasileiro master e você vai ganhar os 50 borboleta. Assim. O ano que vem eu vou tentar bater um recorde mundial, 45 mais, dos 50 borbo. Feroz, né? Isso é legal, Só pra me motivar, porque é difícil, né? Você treina, não tem aquela... Pelo menos eu tinha isso, né? Sim. Então eu tinha um plano que ele tinha começo, meio e fim, aí eu falei, agora eu vou testar. Eu ia lá competir. Aí não tem mais isso, né? Sim. Então eu penso só a longo prazo pra minha saúde. O ser humano funciona muito com metas, isso é interessante, pra mim né? funciona, ou pelo menos eu preciso mudar o drive, assim, pra começar a tirar, né, a competição dessa questão. Sim. Mas é uma liberdade também você não ter um pouco a responsabilidade, né? Pô, cara, se pensar, pô, em dezembro eu tenho que estar lá no Mundial e tudo. Eu acho que porque a cobrança vem mental também, né? Então, por exemplo, tá acontecendo agora o Campeonato Mundial de piscina curta, todo mundo manda mensagem, você vai competir, você vai competir. Tem gente que nem sabe que eu parei, eu anunciei isso, né? Então, essa cobrança pro atleta que tá ali disputando prova, o tempo todo, mentalmente, é desgastante também. Ô Silvio, agora falando dos riscos, fatores de risco, né? A gente vê que no topo da pirâmide, pelo menos de tudo que eu leio, o cardiovascular tá ali, né? Pra morte súbita, né? Isso é uma questão. Você acha que tem uma relação direta com o tabagista, por exemplo? Ou tem, obviamente, sedentarismo, mas tabagista é o que está no topo da pirâmide ali? Acho que tabagismo isolado talvez seja o pior fator de risco de todos. Você fala, baixa capacidade física parece ser a longo prazo o fator associado com maior mortalidade por todas as causas. Então, se você olha a longo prazo, capacidade física baixa está associado. E a gente olha pouco isso na medicina ainda. Assim, a gente não olha isso como um fator de risco. Uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha uma capacidade física baixíssima, um exame de 4 anos atrás, e ninguém tinha falado para ela que ela tinha um fator de risco de mortalidade global por todas as causas. Assim. Então, é um fator de risco importante. Quando a gente fala por que uma pessoa pode morrer, se a gente for para pensar, de forma geral, o ser humano, a gente vai pensar ou em causa cardiovascular, que é infarto, AVC, insuficiência cardíaca, as causas de câncer,
causas infecciosas, uma pneumonia grave, uma meningite, alguma coisa assim que pode levar a pessoa. Obviamente que dependendo da época da vida isso muda. Se a gente for pensar em pessoas de 20 anos de idade, é acidente de carro, doença neuropsiquiátrica, suicídio. Até no livro do Peter ele fala, né, que acidente é uma das causas principais também, e aí ele tem até uma regra lá que você tem que olhar para os dois lados antes de atravessar, né, e tá no topo também, né? E a gente às vezes fica tão, pô, às vezes uma pessoa de 20 anos de idade passar na consulta, pô, eu tô pensando em longevidade. A gente tem que falar sobre utilização de preservativo, sobre esse cara não beber e dirigir de jeito nenhum. Ele cuidar e não brigar na balada. Parece bobeira, pois tem nada a ver com longevidade. Tem. Esse cara, se ele for ter um evento para óbito, vai ser esse. Entendi. Não vai ser infarto aos 20 anos de idade que vai levar ele. Mas, de forma geral, no ser humano, vão ser essas 3 causas. No mundo, parece que a causa cardiovascular e oncológica, elas ficam competindo. Se ali na no cardiovascular, topo. vou puxar pro meu lado, que é da cardiologia, parece mais ou menos. E talvez seja mais fácil prevenir doença cardiovascular do que alguns tipos de câncer. Depois a gente pode falar de alguns rastreios para câncer depois, mas doenças cardiovasculares, a gente tem a fisiopatologia, o jeito que ela acontece, muito bem clara. A gente consegue entender muito bem isso, a gente tem pontos de intervenção diversos que a gente sabe que reduz. A gente tem conseguido dar mais informação para isso. Fatores como aumento de colesterol, LDL ou não HDL, que a gente pode avaliar isso com a tal da ApoB também, né? A ApoB seria a partícula que está ao redor desse colesterol, que é formador de placa. É um fator de risco per si isolado. Por que a gente sabe que é um fator isolado? Mas o cara tem que ter outra doença para junto com o colesterol. Não tem. Porque pessoas que têm geneticamente colesterol aumentado e não tem nenhum fator de risco têm muitas vezes infarto muito precoce na vida. Aos 15, 20, 25 anos de idade, sem ter nenhuma outra coisa. A gente tem histórias de atletas profissionais que infartaram, né? O Cacilhas, por exemplo, infartou cedo. O tabagismo é um fator de risco e o tabagismo aí ele fica interessante, porque ele talvez não dê tanta doença cardiovascular quanto se espera, porque o paciente às vezes morre de câncer antes. Ou não dá tanto câncer quanto se espera, porque ele morre de doença cardiovascular antes. Então, ele gera tanto problema que um problema amputa a possibilidade do outro aparecer. Entendi. Aí, mascara, né? Mascara que o cara ia ter, só que ele tem outro problema antes. Outra coisa que a gente vê bastante como fator é hipertensão. Hipertensão é muito subdiagnosticado, porque a gente olha errado para essa doença. Como fala? Ela é tipo invisível, né? É assintomático, você não sabe se você tem ou não. Aquela história de que, eu não tenho dor de cabeça. Não é pra ter. Hipertensão não é pra ter dor de cabeça. Isso é um mito. E 50% das pessoas vão ter hipertensão. Mas eu não conheço 50% das pessoas que não têm hipertensão. Simplesmente pelo fato que as pessoas não são diagnosticadas. 50% de quem tem hipertensão não tem o diagnóstico. Às vezes o cara vai descobrir que era hipertenso no momento que ele teve um AVC. Quando ele teve, porque ele viu que a função renal está alterada e está quase dialisando. Então a gente é muito tardio ainda populacionalmente essas questões. Diabetes é um baita fator de risco também. Diabetes é uma doença que ela é assintomática até ela dar um sintoma ruim. Então ela vai se associar com, tem pacientes com hemoglobina glicada, nível de normalidade até 5,7, a partir de 6,4, 6,5 é o diabetes. Paciente com 9, 10 de glicada que não sabia que tinha diabetes, assim. Então, não tinha sintoma nenhum, que não é para ter também. Esses pacientes não têm sintoma. Então, isso tá aí, tá gerando na população, as pessoas estão com isso todos os dias. Pegar na rua aqui na frente vai ter pessoa passando com essas doenças que não estão diagnosticadas e os tratamentos são eficazes, os tratamentos são bons. E um muito importante que a gente tem que falar hoje, cada vez mais, é a obesidade. A gente está com crescimentos populacionais de obesidade. A obesidade é um baita fator de risco. A gente tem que pensar não só no tratamento dela, mas na prevenção populacional. Então, na hora que a gente conversa com crianças aos 7, 8 anos de idade sobre alimentação, sobre estímulo ao exercício físico, na hora que a criança te via sendo recordista mundial lá, e fala, eu quero nadar igual o Nicolas. Isso é uma prevenção de obesidade a longo prazo. Por mais que essa pessoa nunca fosse ser campeão mundial de natação, não fosse atleta olímpica, não fosse recordista mundial, não fosse nem para um campeonato brasileiro. Mas ela começou a fazer exercício por causa da referência. Eu acho que vale a pena a gente sempre ter referências esportivas pra gente. Eu acho que muita gente ajudou isso no Brasil por muito tempo. Eu acho que a gente sempre tem que valorizar isso. Eu dou muito valor para o esporte. Então, eu acho que uma coisa que quando a gente fala sobre esporte, dentre todos esses fatores de risco que eu conversei, a gente ajuda a prevenir todos. Tabagismo também? Sim. Não combina. Se for falar, no meio de atletas, quantas pessoas fumam? Porque não combina. O cara, às vezes a gente tem no consultório uma pessoa, cara, eu comecei a correr e eu fumava.
Eu falei, velho, isso não combina comigo, não combina Mas é mais com o engraçado ambiente que que eu tem tô. muito atleta fora do Brasil que é tabagista. É, né? Na Europa, é bem comum isso lá. E eu olhava e falava, caramba, e o cara nadava absurdo, nadava Sim. muito, 50 metros, 50 livre. Óbvio que eu não vou falar o nome deles aqui, mas ali eu já até perdi para alguns deles que eram recordistas. Eu falei, mas o cara fuma e consegue nadar, mas os 50 livres você nem respira, né? Então não tinha... E tem a crueldade do tabagismo, que ela não é uma doença. Se eu começar a fumar hoje, daqui a um mês minha função pulmonar vai estar muito parecida. Só que daqui a 10 anos ela vai estar muito pior. Daqui a 30 anos ela vai estar muito pior mesmo. E daqui a 40, 50 anos eu vou estar pedindo arrego para subir uma escada. Então é aquela Caramba. coisa que vai te lesionando de pouco em pouco sem você ver. Até... A conta gotas, né? E a gente teve aqui no Brasil um sucesso com a campanha antitabagismo, né? Uhum. Foi um dos poucos países. Você chega no aeroporto na Europa, dentro do aeroporto tem locais que você pode fumar, né? Tem uns fumódromos lá. Sim, Que a gente não... o cara acaba fumando nem mais confia do que ninguém. o normal, né? Exato, porque, pô, A então, olha, fumaça. graças a Deus. E é uma ideia boa, porque o cara sai do avião e tá louco pra fumar. Ele Ele entra ali, ficou 8 horas sem ele fumar. se defuma ali Ele fala assim, naquele... pô, deixa eu voltar pro meu ambiente, né? E hoje tem o problema do vape, né, Nicolas? Esse é um problemaço. Então, Que... uma coisa, é até curioso que você falou do vape agora, que a gente podia falar que as pessoas mais velhas, o adulto, né, o tabagista, e uma pessoa que é mais nova, muitas vezes não tem um risco ali cardiovascular, mas ele fuma vape, e ele não se considera tabagista. Exato. Ele fala, não, eu não fumo, não, mas fuma vape. Não, você é tabagista, né? Então, até o cohorte, assim, né, desses grupos, começou a mudar, né? Porque você começa a colocar na mesma caixinha um cara que é mais novo, né? E vai se expor pelo risco por muito tempo, né? Esse cara tá começando a fumar aos 15 anos de idade hoje. Nossa. Então, ele é mais prejudicial do que o próprio cigarro. Ele tem... A gente usa... A química, né? Não sei. Você usa mais nicotina durante o dia, né? Ah, tá. Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui, eu podia falar assim, pô, deixa eu só no banheiro rapidinho ali, eu dou umas usadas no vape e eu consigo voltar. Se eu fosse parar, fumar e tudo mais, eu não faria isso. Então as pessoas estão muito inseridas na utilização dentro de escritórios, de faculdades. Tem, dentro da faculdade de medicina, tem muita gente usando. Você faz, às vezes o cara tá no hospital e fala, cara, aqui não, pelo amor de Deus, para com isso, né? Não é o lugar certo pra você fazer isso. E ele, justamente por isso, não se considera um tabagismo, tá descolado, entre aspas. Você vai a uma balada hoje, a galera tá usando vape como se fosse uma coisa mais legal do mundo, né? E não é. É assim, cool, né? No meio deles, né? Com certeza. Então isso é uma preocupação que a gente tem, porque a gente tá começando a ver os azarados já terem problemas, né? Ah, já logo cedo. Já tem jovem chegando no hospital com pneumonia grave. Você fala assim, cara, que estranho isso aqui. Pô, o cara não tinha fator de risco. Não era pra estar aqui, né? Não era pra estar aqui com esse problema e tá tendo. Aí você fala, pô, que coisa. Esse cara vai ter doença cardiovascular. Então, parar de fumar é sempre a melhor hora que você quiser. Minha esposa trabalha com tabagismo. Ela é pneumologista. E ela tem umas histórias bem interessantes, porque você acaba vendo a história... O legal de trabalhar com saúde, você vê a história de uma doença, né? Você vê o paciente lá na prevenção e você vê lá no final. Vários pacientes, eles te ensinam isso. E ela me falou um exemplo que me marcou muito, assim, que como uma vez ela estava na residência, que a nutricionista lá do ambulatório, a orientação da nutricionista é que os pacientes sempre começassem o prato pela carne. Eu falei assim, mas por que começar sempre pela carne? Porque ele cansava tanto para comer que se ele não começasse pela carne, ele não ingeria proteína. Esse nível. É nesse nível. Só que isso a gente não vê, porque esse cara, ele tá em casa, ele não tá saindo na rua, ele não tá expondo a doença dele pros outros. Às vezes ele tá lá e a gente não tá vendo isso acontecer, mas isso acontece. Assim. Tanto que é uma orientação fixa dela, não é uma coisa que ela viu uma vez. Assim. Ela já tem um padrão ali. Já tem esse padrão estabelecido. Então, o tabagismo é um baita fator de risco para muita coisa. A gente fala câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de boca, câncer de bexiga, que a gente pô, tem nada a ver, aneurisma de aorta, tem associação. Então, tem muita coisa ruim no meio do tabagismo aí. Sim. E é um fator de risco para tudo. Então, você fala assim, pô, pra quem... Eu brinco com o paciente que chega fumando no consultório, fala assim, cara, para de fumar. A primeira coisa que a gente vai pensar, parar de fumar, depois a gente corrige o resto. Porque fumar é o pior fator de risco que a gente tem aqui. E tudo. Sedentarismo é outro importantíssimo, porque a gente sempre tem que buscar, e não é difícil sair do sedentarismo. A gente pode buscar estratégias para isso do mesmo jeito. E fazer essa avaliação que a gente está falando de colesterol, glicemia, pressão é simples. Sim. Não exige muito recurso diagnóstico, assim, né? Obviamente outras coisas, mas isso é relativamente simples que a gente consegue ir atrás. Então, dá para ir atrás. Eu sou a favor de tratamentos, assim, quando a gente tem colesterol alto, tem que tratar, tem hipertensão, tem que tratar, tem diabetes, tem que tratar. Tudo a gente tem que buscar tratamento, sem dúvida. Assim. E falando um pouquinho de... É um tema super comum hoje em dia, né? Falar daquele Ozempic, né? Todo mundo fala, eu vou usar Ozempic, mesmo quem não é tão gordo, não tem uma doença metabólica, já quer direto pro Ozempic, né? Então, eu vi alguns estudos que tem até diminuição de massa magra de até 40%, né?
Hoje em dia é uma realidade, todo mundo já procura de cara isso, e se existe algum risco a médio e longo prazo? Isso é interessante. Estão na casa dos análogos GLP-1, né? Que é Saxenda, Victoza, o Ozempic, o Wegovy, e agora vai vir a tirzepatida aí para o Brasil, que já tem estudos muito sólidos com redução de diabetes. São medicamentos que nasceram para diabetes. Eles começaram a tratar diabetes, eles viram que os pacientes reduziam muito o peso. Falaram assim, cara, janela de oportunidade aqui. Trataram os não diabéticos também e viram que os pacientes perdiam peso. A grande questão é que, historicamente, nenhuma estratégia para tratamento de obesidade, exceto a bariátrica, tinha mostrado redução de evento cardiovascular. Então, você até perdia peso com algumas coisas, mas os caras não melhoravam do ponto de vista cardiovascular. Então, não reduzia de infarto, de AVC e tudo. A semaglutida, que é o que está no Ozempic, que é o que está no Wegovy, ela conseguiu mostrar 20% de redução de mortalidade, infarto e AVC na população que utilizou. Mas, assim, eu não posso falar que isso é para todo mundo. Os pacientes estudados tinham IMC acima de 27. Ah, tá. Então, se eu falar para aquela pessoa que quer perder 3 quilos para o verão, que ela tá, não é essa pessoa que tem o benefício da utilização do medicamento. Quando a gente fala da perda de massa muscular que acontece nesses pacientes, tem alguns estudos interessantes que, quando eles põem junto com exercício físico e dieta, tem uma tendência de ganho de massa muscular. Quando a gente fala... Parte da perda do volume de músculo que acontece nesses pacientes é por perda de gordura intracelular também. Tá. Inclusive está associado com resistência insulínica. Entendi. Um dado que a gente pode ver muito fácil no consultório para ver se esses pacientes estão perdendo muito músculo, se isso está tendo atrapalho, é a carga na musculação. Pergunto para todos. Cara, quando você está pegando de carga na musculação, você pega mais do que você estava pegando há 3 meses atrás ou igual? Esse já é um indicador que... A funcionalidade parece ser preservada. Mas é uma coisa para a gente avaliar periodicamente. E também vira o estímulo para a gente falar assim, pô, você vai começar com um tratamento desse, primeiro que é caro. Então, assim, se você já está gastando dinheiro, cara, faz direito o negócio, assim, passa com o médico para avaliar primeiro se você tem indicação, se tem alguma contraindicação para o seu caso. Segundo, vai no nutricionista para ajustar a sua dieta. Às vezes você vai comer pouco, dá para você comer uma barra de chocolate todo dia, você vai ter, às vezes, uma saciedade com isso, mas você vai estar comendo mal, você não vai estar nutrido. Você vai precisar de, muitas vezes, suplementação de proteína, porque você vai estar com ingestão calórica baixa. Então, às vezes, você vai ter que colocar ali no meio whey protein da sua dieta, que o nutricionista vai colocar. E prestar muita atenção em exercício resistido, principalmente justamente para isso. Tem um estudo de 2017 que era com liraglutida, que é o mesmo que está no Saxenda, no Victoza, os nomes comerciais. E que foi esse estudo que mostrou que os pacientes, eles ganhavam capacidade física, o VO2 máximo subia, quando você fazia a combinação de exercício com o análogo GLP-1. Só que a gente vê muito acontecer. A pessoa, eu quero perder 2 quilos, vai lá, compra na farmácia, usa o remédio errado, passa mal, ainda dá a ideia errada para quem tem indicação para usar, para fazer. Então, se, por exemplo, você chegasse para mim e falasse assim, cara, eu quero perder 1 quilo, me dá um Ozempic, eu falo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas chega um paciente... Trabalha dieta, alimentação, não é essa a questão para resolver. Mas aquele paciente que tem um IMC acima de 27, principalmente com concomitância de fator de risco cardiovascular, o cara tem uma hipertensão junto. A gente tá tirando remédio de hipertensão dos pacientes, é bizarro. Caramba. Assim, porque os caras estavam hipertensos, a obesidade está associada com hipertensão, né? Você trata a obesidade, o cara tira o remédio antihipertensivo. É muito bizarro isso. O colesterol, ao contrário, não cai tanto colesterol. Não cai. Triglicérides, despenca, marcador inflamatório, tal do PCR ultrassensível, cai bastante também. Então, paciente bem indicado, é muito bom usar. Tem que usar acompanhado direitinho, usar a dose certa, do jeito certo, com o escalonamento certo de doses. E já o paciente que a gente tem visto muito, principalmente agora está chegando a época de ir em praia, vou usar um mês aqui. Já quer dar uma, né? Aí é a utilização errônea de algo que é bom. Aí não é tipo você fazer agachamento na máquina de supino. Não vai fazer sentido. As pessoas procuram o caminho mais fácil, de fato. Sim. Até questão de hormônio, né? Então a gente pode até falar que é super... hoje em dia a gente vê as pessoas falando de reposição hormonal, né? Eu era do esporte, eu achava a gente... Por exemplo, o último ano que eu parei de nadar, eu fiz 18 exames antidoping ao longo de 1 ano. É assim, em 12 meses eu fiz 18 testes de sangue e de urina. Então, assim, no esporte isso daí, as pessoas acham que é comum, mas não é comum. É assim, um ou outro que tem uma situação específica. E as pessoas hoje em dia falam muito em reposição hormonal, né? Tem até uma classe médica que gosta disso, né? A gente vê alguns médicos que prescrevem, assim, ou por indicação ou por estética também. A gente vê isso daí é comum. Quais os riscos cardiovasculares que essas pessoas têm a médio e longo prazo, e se depois que para de utilizar isso, volta a produção
Normal. Então, assim, a dose suprafisiológica, de fato, ela é um malefício para a saúde cardiovascular? Legal. Essa pergunta é muito interessante, porque quando a gente fala de hormônio, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, o hormônio está dentro do seu contexto metabólico. Então, assim, se você estiver muito desajustado do ponto de vista metabólico, o hormônio vai vir baixo no seu sangue. Então, se o paciente está com diabetes compensado, você está sedentário, você está com obesidade, esse paciente, muito possivelmente, ele vai vir uma testosterona baixa no sangue. E aí, onde a gente tem que tratar esse cara? Onde o problema está acontecendo, não lá no pico do problema. Muitas vezes você compensa, é muito frequente a gente tratar pacientes metabolicamente que estão com obesidade, diabetes e tudo, e esse cara subir o hormônio naturalmente no sangue, sem você precisar dar uma gota de hormônio extra para ele. Olha. Porque você restabelece o eixo fisiológico dele. Sim. Isso acontece com homens, isso acontece com mulheres da mesma forma. Hoje existe uma ideia que parece que as pessoas querem ter deficiência para ter deficiência de testosterona para poder receber testosterona. Eu acho que eu tenho deficiência de testo, doutor. Aí você vai ver, tem uma testosterona normal. Pô, mas não tá muito mais próximo do limite inferior? Tá, mas tá no normal ainda. Sua testosterona é normal. Você tem sintoma? Bom, não tem, mas aí fica na ideia de usar doses suprafisiológicas e chamar de TRT. Terapia de reposição de testosterona envolve que a pessoa tem deficiência da produção de testosterona. Inclusive, se isso acontecer, tem que achar a causa. Tem que ver se não tem um problema no testículo do paciente, que ninguém olha. Se não tem um problema hipotalâmico, hipofisário, que pode acontecer nesse paciente. Ninguém olha. Sai dando testosterona para os caras. E eu tenho que dar só dose fisiológica para essa pessoa. Então, eu tenho que dar uma dose que corresponda ao que essa pessoa produziria fisiologicamente. Mesmo se você fizer uma TRT, não é tão bom quanto a sua produção endógena. Porque hormônios são produzidos em picos. Você tem um pico matinal e depois você tem um pico no fim do dia. Se você põe uma dose extra, ela vai ficar uma linha dentro do seu... Você não vai fazer esses picos. Então, não é a mesma coisa quando a gente avalia repor, entre aspas, e tudo. Existe uma dúvida se a reposição para o paciente que tem realmente deficiência teria aumento de risco cardiovascular. Teve um estudo no ano passado, foi o TRAVERS Trial, que mostrou que parece que foi seguro, apesar de piorar um pouquinho a função renal e aumentar o risco de fibrilação atrial, que é uma arritmia, em análises secundárias. Então, não dá pra gente confirmar isso aí. Dose suprafisiológica tem risco? Tem. A gente sabe que pacientes que são usuários de doses suprafisiológicas têm uma mortalidade 2,8, 3 vezes maior. Nossa. É uma coisa importante. Jovens, eu não estou falando de cara de 70 anos de idade, 30 e poucos anos de idade. E no Brasil, cerca de 10% dos homens jovens são usuários de esteroides. A gente só não sabe porque tem gente que não põe o shape. Então o cara não tá... Ele parece toma mais um... Você uso, tá? Uso mais um treino. Não tô falando que eu tenho, pelo amor de Deus. E 1% das mulheres são usuários também de esteroides anabolizantes. Caramba. A incidência de insuficiência cardíaca, que é o coração bater mais fraco, inclusive que é uma doença com alta mortalidade, chega a ser 50%, a depender do estudo que a gente olha para isso. Tem um estudo europeu mostrando 50% dentre usuários e ex-usuários. Uma coisa importante, se a pessoa tem desejo reprodutivo, o eixo do cara bloqueia. Então, você está dando testosterona exógena para ele, esse cara não vai produzir testosterona. O eixo hormonal dele vai estar bloqueado, porque o corpo entendeu, cara, tá vindo de fora, por que eu vou produzir aqui fazer mesmo? mais nada, né? E aí o cara... às vezes vai demorar para nem conseguir volta, restabelecer o eixo dele. Demora mesmo, 6 meses, um ano e meio, às vezes não volta. Às vezes o cara não quer tolerar esse tempo de ficar sem hormônio e ele se sente mal na retirada, porque ele vai fazer um hipogonadismo, que a gente chama de uma vez. Entendi. Então é um problema muito complexo. Aumenta a pressão arterial, ativa o que a gente chama de sistema angiotensina aldosterona de forma mais importante, piora de padrão de colesterol importante, sobe o tal do LDL, colesterol, não HDL, acaba subindo, cai o HDL de forma muito importante. Vocês já devem ter visto pacientes com HDL de 15, 12, 10 usando esteroide anabolizante, muito baixo o nível deles. E também esses pacientes podem fazer mais risco de aumentar o hematócrito, o sangue fica mais viscoso, fica mais grosso, então isso aumenta o risco de ter alguns problemas, várias outras questões fisiológicas, metabólicas que entram ali. É um alerta, então. Pô, se for... Cara, pensa 1 milhão de vezes antes de usar, conversa com uma outra opinião. Se alguém tá te prescrevendo de primeira consulta, assim, calma, vê se você precisa mesmo. Se você tiver outra condição, trate a outra condição antes. Por exemplo, você tá com obesidade. Trata a obesidade, muito possivelmente sua testosterona vai subir fisiologicamente, porque a obesidade se associa com piora de testosterona. Às vezes o problema não é a falta de testo, é o excesso de tecido adiposo, que isso acaba compensando. Põe uma rotina de exercício legal e tudo.
entenda que você não vai virar seu ídolo do dia pra noite. Sim. A gente às vezes tem padrões estéticos. Esse dia eu estava no consultório, juro, de verdade, um adolescente de 16 anos, falou assim, não, eu não quero ficar muito shapeado. Eu falei assim, mas eu só quero ficar igual o Wolverine ficou. Aí eu falei, quê? Eu falei assim, mas é isso o seu padrão de não muito shapeado? Aí ele falou assim, não, olha aí, o cara não é tão grande, assim. Eu falei, como assim não é tão grande? Aí eu falei, não, calma, vamos mudar as Menos. expectativas um pouco, assim, né? Então, e isso, a gente fala brincando, que... Mas isso é o que tá às vezes você tem caras tão grandes, mas tão grandes, que a gente considera pessoas que estão também utilizando hormônio Uhum. como normais, entre Sim, aspas, sim. assim. E, Um padrão, né? e o padrão, e principalmente o público mais jovem tá vendo isso, né? Sim. O cara entra, vê o filme da Marvel ali, tá o Thor lá, enorme, de forte, fala assim, pô, não, esse cara tá natural. Não tá natural, né? Assim, Sim. provavelmente ele tomou alguma coisa pra chegar naquele corpo que ele atingiu lá. Porque de fato não tem aquela receita de bolo, né? Então falar dos pilares de longevidade é fundamental mesmo, né? Sim. Sono, qualidade de alimentação, exercício físico, saúde emocional e, Sim. como outros médicos colocam até, suplementação, né? Sim. E essa é a base para aí sim o cara pensar em, sei lá, usar algum medicamento, né? Ir para um fármaco, obviamente, Sim. que eu não estou falando de hormônio, mas a base ele tem que entregar, né? Sim. Muito bem feita, né? E você entregar isso é muito importante, né? Porque independente do resto, isso vai dar um benefício. Se você Sim. fizer esse mínimo, isso é importante independente do resto. Então as pessoas que chegam às vezes falam, pô, eu tô com meus exames todos normais, mas não tá fazendo o básico, você tá com uma doença. Você tá com sedentarismo, você tá com um problema e tudo mais. Então isso eu concordo plenamente com isso. E você acha, agora entrando um pouquinho no esporte, assim, né? Você acha que os atletas que treinam de forma intensa, treino aeróbico, por exemplo, um triatleta, um fundista, um maratonista, existe algum risco a longo prazo, ou médio e longo prazo, de colocar o seu corpo ali, o sistema cardiovascular, o tempo todo no limite? O potencial benefício ele é maior que o risco, mas existe o risco. Porque quando a gente fala de sobrevida, o dado associado com maior longevidade é VO2 máximo, e eu não atingo o VO2 máximo sem ser treino. Então, assim, quando eu estou falando de longevidade, o VO2 máximo é o output por um input, que é o exercício. Então, ele está avaliando basicamente, cara, esse cara se exercitou bem a vida inteira. É essa a ideia quando você está olhando o VO2 máximo. Só que existe algumas linhas de pensamento que falam, olha, se eu estou falando para alta performance, por exemplo, se você chegasse com uma dor no punho no final do mundial, mas a dor no punho é cirúrgico, você ia nadar. Mesmo que você tenha que operar uma cirurgia pior depois. Sim. Então, você compromete um pouco da saúde pela alta performance e ok, isso a gente entende. Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu faria a mesma coisa. Mas quando a gente fala sobre o atleta, existem algumas questões que o atleta ele acaba deixando de lado para poder performar na hora certa. Porque não é simplesmente, eu vou correr a maratona para menos de 2 horas e 5. Não, ele tem que correr na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas competindo com ele. Então, o time importa. Então, o Mundial é de 2 em 2 anos, a Olimpíada é de 4 em 4 anos. Ali, tem que ser ali. Se você jogar um mês depois, não vale tanto quanto isso, né? E quando a gente olha para isso, então, a gente sabe que atletas podem ter, do ponto de vista cardiovascular, algumas outras alterações. Existe uma discussão de talvez eles terem até um pouco mais de formação de placa de colesterol nas coronárias. Acreditava-se no passado que eram placas mais saudáveis, mas a gente sabe que são placas meio que iguais à da população saudável em geral. Então, isso é uma coisa que a gente sempre vê. Atleta com fator de risco tem que ser tratado. Se o cara tem um aumento de pressão, eu sou atleta, não preciso tratar. Precisa. O próprio atleta pode ter hipertensão, por exemplo, silenciosa ali ao longo da carreira, fica machucando o vaso ali, né? Eu tenho uns 4 caras no consultório que são Ironman, que eles continuam treinando, porque eles são portadores de hipertensão. E aí o check-up, ele é de 6 em 6 meses? Como é que funciona? Ele passa pelo menos uma vez por ano no consultório. No mínimo uma vez por ano. Se às vezes ele vai fazer mais prova, ele passa mais vezes pra gente ver. Às vezes a gente ajusta. No dia da prova, reduz um pouco a dose do remédio e tudo, porque ele desidrata. Tem toda essa questão pra se levar em consideração. Outra coisa que atletas podem ter é mais arritmia. Existe um autor belga que ele fala uma coisa bem interessante. O coração do atleta é proarrítmico e você não deveria sofrer com essa informação. Igual o atleta pode ter mais dor no ombro, porque ele treina mais, ele pode ter alguns tipos de arritmias. E não necessariamente essas arritmias são coisas que você vai precisar ficar preocupado, ter dar remédio pro cara e tudo mais. Mas algumas às vezes vão precisar de intervenções. Tem uma que chama fibrilação atrial, que atleta master tem 4 a 5 vezes mais do que não atletas.
Caramba. E ok, se isso acontecer, você vai, trata, dá um jeito, resolve a vida do cara e tudo mais. Mas para esse cara olhar para isso, e hoje a gente está tendo uma entidade nova que é o Sport Master. Há 30, 40 anos atrás, o Sport Master não era Tá 10% ficando cada do que é vez mais, hoje. né? E os caras estão Sério. puxados. Pô, hoje você tem os caras competindo com 70 anos, o Ironman mandando tempo bom. Sim, sim. Não é tipo assim, eu completei. Não, Sim. é fechando bem a prova. Sim, sim. Então, esses caras, a gente está olhando para eles hoje e tentando compensar fatores de risco para isso não se tornar um problema. E uma coisa sempre a gente lembrar, a história familiar. A sua genética é muito importante. Tem que lembrar que a medicina não consegue avaliar tudo. Então tem coisas, às vezes, lá no mundo quântico, sei lá o que ninguém sabe, mas tem, às vezes, um quark lá no meio que pode ser um fator de risco que ninguém sabe. Então, se você sabe que seu parente teve alguma coisa, parente de primeiro grau, olhe com mais carinho para isso também. É outro dado pra gente olhar. E você acha que de cara, assim, por exemplo, o cara chega no consultório, você já fala, vamos fazer um teste de esforço para ver a frequência cardíaca máxima, fazer uma ergospiro para ver o VO2, de cara você já faz isso? Eu gosto de pedir. Obviamente, se eu tiver um paciente que está com uma doença descompensada, tá com lesão ortopédica, a gente dá uma segurada até resolver essa questão. Resolve o pé depois do teste. Você faz o teste depois, porque o teste, a limitação tem que ser o cansaço. Não pode ser dor, por exemplo. Se o cara tem dor, o teste não foi massa. Mas eu vejo como uma capacidade física, como um dado bom de saúde, então, independente do cenário. Então, pelo menos o ergométrico que meus pacientes fazem. Isso não estou tirando da minha cabeça, tá em diretriz, então, mas eu concordo muito com essa ideia. Quando a gente tem a possibilidade de fazer uma ergospirometria, eu acho legal fazer. Eu acho que é um dado muito rico de saúde. Não só a capacidade física como um todo, mas como comporta o sistema cardiovascular no esforço e também o que a gente chama de limiares de esforço. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, onde é mais ou menos isso. Porque às vezes a pessoa mantém o mesmo VO2 máximo de um ano para o outro, mas ele melhora muito onde estava o primeiro limiar de esforço dele. Ou seja, a capacidade oxidativa dele, a tal da zona 2 dele, melhorou bastante nesse meio tempo. Demorou mais tempo para pedir ajuda do anaeróbico. Então, esse cara melhorou a capacidade física também, né? E, às vezes, dependendo do tipo de esforço que ele faz, às vezes isso é mais importante do que o próprio VO2 máximo. Entendi. Um cara que nada 200 livre, por exemplo, o que importa dele é o VO2 máximo. Ali. Sim. Um cara que nada maratona aquática, o que importa para ele é o primeiro limiar de esforço, mais do que o próprio VO2 máximo. Apesar de esse cara ter um baita VO2 máximo, mas assim, é onde ele tá fazendo a maioria da prova dele. Então hoje tem uma maior variabilidade. Esses caras ciclistas profissionais têm os maiores VO2 aí em média os caras têm mais de 90 de VO2 máximo, é absurdo, né? Eles têm o primeiro limiar de esforço e 80% do VO2 máximo. Então, o cara tá com 70 de VO2, 75 e ainda tá quase não usando anaeróbico, sabe? É cabuloso. É muito específico, né? Eu vejo que, por exemplo, a nomenclatura, né, de zona de treinamento fala de 1 a 5, né? Na natação a gente usava zona 1, 2 e 3 de aeróbico, era 60, 70, 70, 80, 80, 90 e já entrava em anaeróbico. A N1, 2 e 3, que era tolerância, produção e potência. E isso é um consenso no meio dos velocistas que a gente tem que ficar ou no A1, que é a parte que você faz a parte técnica, tal, ou já entrar em anaeróbico, senão a gente perde velocidade. Se a gente fica naquele moderado, então a gente fugia dessa parte que é mais longevidade, assim, que a gente pensava mais. Então é muito comum um atleta de velocidade ficar entre as extremidades ali. Mas aqui, eu vejo o Brett Hawke falar muito isso, até te perguntar uma dúvida rápida aqui. E o chinês nadando sem livre agora nadando 800 Não, absurdo. Esse é um cara que tem um padrão que não faz isso, por exemplo, que ele faz muito volume de treino e sustenta... Você viu o vídeo dele aquecendo a Olimpíada? Vi. Eu tava como comentarista, né? Então eu assistia tudo. Eu fiquei assustado. O cara pulou não, é bizarro. a perna. Eu falei... Não, ele é muito forte. Eu até tô pensando, será que esse cara vai revolucionar o jeito de pensar treinamento de velocidade? Assim, então, a gente nunca vai saber, porque na China a gente não tem acesso, você não entra ali. Então é um negócio completamente fechado, assim. Então, por exemplo, o Brett falar isso online, você fala, o Brett então faz esse padrão. Os chineses você não vai saber nunca que tipo de treino eles fazem, mas provavelmente pelo estilo de natação dele é muito volume. Um jeitão de volume, muito volume, deve fazer. É interessante isso, né? O jeitão de... Cara, isso mudou minha cabeça completamente. Falei, mesmo sendo velocista, ele deve fazer. O mundo indo pra um lado, o mundo indo pra esquerda, ele deu seta pra direita e virou hardcore, não, assim, né? Com certeza. Então é interessante o jeitão disso. Isso bem específico pra natação, né? Tem um livro que eu li que é bem interessante, que ele chama Beyond Training, do Ben Granfield. E ele fala que a gente não pode deixar nosso corpo acomodar. Então ele tem um modelo de treinamento lá que ele faz assim, hoje é um treino de potência, um treino de força, um longão, um super slow, ao longo da semana que ele vê que isso
para as questões de longevidade, é o que todo mundo deveria fazer. Isso tem um ganho significativo na parte cardiovascular, fazer esse tipo, não deixar seu corpo naquele limite ali, acostumar com aquele padrão de treino? Isso eu acho uma coisa legal. Se a gente tiver se eu tô com um paciente na minha frente que ele quer fazer uma prova, pô, fazer uma meia maratona. Ok, cara, você vai treinar direcionado para isso. Então, esse é o seu foco, por exemplo, a sua musculação não vai ser tão forte, você vai fazer uma coisa mais de sustentação muscular para evitar lesão e tudo mais. Mas vamos parar, eu não tenho uma prova em alvo, eu não quero fazer algo, a gente teria que talvez trabalhar 3 ou 4 valências. Em pessoas mais velhas, existe a diferença dessa valência, seria equilíbrio, né? Treinar equilíbrio é importante para todo mundo, mas o cara mais velho ele tem muita importância treinar o equilíbrio. Já pessoas mais jovens, a gente tem que olhar a força muscular, a capacidade de fazer uma força, levantar um peso e tudo mais, isso é importante. Quanto mais jovem você tá, mais fácil é ganhar músculo. E perder músculo é muito fácil e a gente vai perder músculo durante a vida. Então, pô, se eu ganhar um músculo aos 30 anos de idade, pô, que bom. Ele é mais difícil de ganhar aos 40 do que aos 50. Então, isso é importante. A sua capacidade de sustentar um esforço prolongado ali, a transição da zona 2 para a zona 3 é um dado importantíssimo. E a sua capacidade de sustentar um esforço de alta intensidade por 3, 4 minutos, 5 minutos, descansar, fazer de novo, 3, 4 minutos, 5 minutos, descansar, é outra capacidade da mesma forma. Então, a associação disso acaba sendo importante. Acaba sendo legal. Então, talvez se dividir a semana em 3/3 nesse sentido. Uma coisa interessante que eu estava vendo esses tempos atrás, e é uma coisa mais pessoal do que científico, é que se você não for atleta, depois dos 30 anos, você não faz mais tiros. Pra nada. Depois dos 30? Nada. Você não faz um tiro de 25 metros se você não for atleta. Dos 30 aos 42 foi a pior fase da minha vida. Você é um cara diferenciado, né? E eu tava pensando nisso, cara, talvez, de fato, se eu não nadasse, eu não faria mais tiro de 25 metros. Aqueles tirinhos curtinhos. Sim, e até pra você falar, pô, um corredor maratonista. Faz um rodado. O cara que ele não vai fazer um tiro de 100 metros pauleira, assim, porque não faz tanto sentido pra ele. E pô, será que a gente não tá perdendo essa valência de longo prazo? Faz sentido. Eu voltei a fazer uns tirinhos de 15, 20. Não, faz sentido. Eu normalmente uso paraquedas, tiro de 25, um de 50, então eu faço um de 25 muito forte e um de 50 a 3, assim. Nossa senhora, que negócio dói. Mas aí tem que vai fazendo que acostuma. É bom pra memória, né? Você lembra 3 dias do treino. É legal que você falou de treino, assim, só pra minha penúltima pergunta aqui, sobre monitoramento de carga interna de treino, né? Quando eu estava treinando muito intenso, a gente fazia o PSR, né, que era a percepção de recuperação. Aí chegava lá de manhã, falava, deu 8, de 0 a 10 deu 8, beleza. Aí fazia o treino e fazia o PSR, percepção subjetiva do esforço da sessão ali, da carga interna, né? Para aí o treinador montar todo o planejamento ou mudar ali se não tá legal, passou do ponto. Só que por um tempo, quando eu estava nos Estados Unidos, eu usava o HRV. Eu queria que você falasse um pouco do HRV, explicasse, né, para as pessoas que têm interesse em ter esse dado também do HRV, que hoje a gente tem até monitor para isso, para auxiliar a recuperação de treino também, se isso é importante, saúde e bem-estar também, né? Legal. HRV é a variabilidade da frequência cardíaca, é o termo em inglês, né? O carro da Honda, né? Às vezes eu falo HRV pro paciente e falo assim, cara, que você tá falando de carro, né? É doido. E é interessante esse dado. Teoricamente, ele é para ser visto no eletrocardiograma. Sim. Então, você, para falar o cálculo exato do HRV, você precisaria de um holter do eletrocardiograma. Mas hoje, com os dispositivos, os gadgets, vocês conseguem medir o pulso. E o pulso tem uma associação bem clara com o batimento com o pulso. Então, você sabe quando você teve a espícula lá no eletrocardiograma para isso. Imagina que seu coração está batendo a 60 por minuto, para ficar fácil a conta. Teria, teoricamente, um batimento a cada segundo. Na verdade, não é um batimento a cada segundo, é 0,99 no batimento, 1,01 no outro, 1,02, 0,98. Então, essa pequena variabilidade que tem de uma para outra, a gente chama de variabilidade da frequência cardíaca. Quanto maior essa variabilidade, teoricamente mais descansado, mais disposto, mais saudável você está. Quanto menor essa variabilidade, mais fadigado, teoricamente mais cansado você vai estar. Sim. Isso é individual. Então, por mais que eu consiga comparar
meu VO2 com o de uma pessoa, o HRV eu não posso comparar de uma pessoa com a outra. Tá. Então, de uma pessoa em Super torno de específico. 40, vai ficar variando ali em torno de 40. De outra para 60, vai ficar variando em torno de 60. Eu tenho que garantir que essa pessoa não tenha arritmia. Se ela tiver alguma Tá. arritmia, não vale a conta. Se tiver, por exemplo, na tal da fibrilação atrial, Já não tem que conta. estar em ritmo sinusal, que é o ritmo fisiológico do coração, para que seja validada essa informação. Entendi. Algumas questões podem fazer com que a HRV caia bastante. Sobrecarga de treino é uma dessas questões. Quando talvez você está mais fadigado, dormiu mal, seu sono teve piora, é uma outra questão. Processo infeccioso. Cara, você está entrando naquela gripe ali. Uma coisa que pode fazer o HRV, e é bizarro, não sei se já viram, bebida alcoólica Piora muito. despenca o HRV. Olha. E principalmente naquele Viagem também, né? o jet lag. Jet lag também pega, né? Eu gosto muito do dado, mas eu não utilizo ele isoladamente, assim, porque hoje a gente tem as pessoas que são viciadas em gadgets. Elas querem usar tudo gadget para tomar informação. E uma coisa que você vai saber falar, muito melhor do que eu acho que a percepção subjetiva do atleta ela não é substituível ainda. Aquele dia você fala assim, cara, eu tô me sentindo bem. Acho que você que falou que alguém falou na Olimpíada que não estava se sentindo bem na água, o cachorrão. Falou assim, e aí o repórter, mas você passou mal? Ele falou assim, não, cara, eu me senti bem. Aí depois você explicou lá que sentir bem é outra coisa. Sim. E esse sentir bem, eu acho que ele não é substituível. Assim, aquele negócio de você pular na água, você, cara, a percepção, hoje tá né? E não tem nenhum dado ainda que ele consiga substituir esse dado. Obviamente, isso se aplica para aquele cara que está nesse meio há muito tempo. Que ele tá ali nadando há 10 anos, pedalando há 15 anos, porque ele entende o corpo dele muito bem nesse ambiente. A maioria das pessoas não estão fazendo esporte há muito tempo, então você pode ir somando esses dados. Entendi. Além do HRV, a gente pode usar a frequência cardíaca de repouso matinal, como é que o cara, a primeira frequência cardíaca... Nossa, a minha dá 48. Dormindo você deve bater uns 32, 38, 40 e tudo, deve ser até menos. E também tem gente que fala, usar a temperatura matinal, mas esse cara acordar, colocar um termômetro, acho que talvez seja too much, dependendo do caso aí. Então, é um dado que a gente pode utilizar em associação. Eu vi o Pogacar sendo entrevistado recentemente, inclusive com o Peter Attia. Ele perguntou para ele, você usa seus dados de saúde? Ele falou assim, cara, eu olho depois. Sim. Durante o Tour de France, ele pega o dado, mas ele não olha para ele, aí ele faz a prova. Aí depois da prova, pode ele até olha interferir, como é né? porque ele faz, cara, eu não quero ser condicionado para isso. Então, é legal utilizar, mas se você às vezes tem aquele paciente que você vê que ele é mais estressadão, que é um cara mais ansioso, faz sentido, né? Não é o cara para ele estar olhando, assim, às vezes. Às vezes é melhor ele te mandar o dado, você interpretar, avaliar isso para ele. Manda pra equipe, ver the whole picture e ver tudo para fazer. Então, e a gente tem, talvez, um jeitão de ver as coisas muito emocionado, é a nossa cultura, assim, a gente sente muito isso. Às vezes a gente pega dado, os anglo-saxões lá, os caras são muito objetivos, né, assim, é mais direto e tudo. Sim. Então, eu gosto dessa somatória. Por exemplo, eu não olho minha frequência cardíaca para treinar natação. Não olho. Cara, A2 é A2. Eu sei o que é meu A2. Percepção assim, ali. Meu A1 é A1. Já sabe. Já na corrida eu olho tudo. Entendi. Porque eu não tenho tanto pertencimento à corrida quanto eu tenho com a natação, assim. Com certeza você sabe. Mesma coisa. Cara, sou A2 aqui, sou A N1 só pela aqui. dorzinha que eu tô sentindo, eu falo, tô em A2, tô em A3, já consigo dá pra gente saber. Na corrida não, qualquer trote eu já tô achando que eu tô então, tendo um problema cardíaco ali. Isso é uma coisa interessante. Então, a percepção de esforço do atleta que tem pertencimento dá muito valor além do HRV também. Não, muito legal, Silvio. Eu queria a última pergunta. A gente vê que hoje tem muita informação na internet que muitas vezes de forma errada, né? E as pessoas não sabem filtrar, né? Eu queria que se você pudesse mandar uma mensagem para todas as pessoas do mundo com relação à saúde, bem-estar e longevidade, o que você mandaria isso daí para elas? Eu acho que a gente tem um remédio de fácil acesso com o exercício físico. E a gente não está utilizando ele do jeito que a gente poderia. Então, se eu sou uma pessoa, eu tenho que me estimular a fazer exercício físico. Se eu sou profissional de saúde, eu tenho que conversar sobre isso em todas as consultas. Tô indo no dermatologista, importa? Importa. Dermatologista, ele, cara, vai ter exposição solar se ele fizer exercício físico, isso pode mudar a pele dele. Então, isso é importante do mesmo jeito. E se eu sou um político, eu tenho que fazer garantia que a estrutura da cidade seja benéfica para o exercício. Porque às vezes a gente fala, tem que fazer exercício, mas às vezes a pessoa só tem a noite, a rua dela toda quebradiça. E aí o cara vai caminhar, ele vai tropeçar, vai virar o pé. Então,
eu acho que a gente tem que conversar sobre o exercício como uma forma de prevenir problemas a longo prazo. E uma forma de dar bem-estar para as pessoas, pertencimento à saúde, prevenir muito desses problemas que a gente conversou aqui hoje. Sim. E se você tiver a oportunidade de fazer, avaliar metabolicamente como é que você está, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito potencial ganho. E a gente tem que lembrar que 70% a 80% das informações que estão na internet hoje não são informações verdadeiras. Ou são informações que elas são mudadas intencionalmente para tentar Recortes, te enganar. né? E você dá para pegar recortes e interpretar coisas totalmente erradas, né? E quando a gente sabe isso, às vezes você tem uma pessoa para fazer a curadoria dessa informação para você, é muito bem-vindo. Sim. Você fala assim, cara, muitos pacientes me falam assim, doutor, recebi essa mensagem aqui, isso aqui faz sentido? Eu falo, faz todo sentido do mundo ou não? Isso é bobagem por causa disso, daquilo. Então, se a pessoa tiver oportunidade disso e tudo, porque profissional de saúde às vezes consegue interpretar, mas a maioria das pessoas não são profissionais, não é profissional de saúde. Então, para quem não for, às vezes, olhar e tudo, ou ter pessoas que você, cara, eu confio nesses caras aqui, que me traz uma informação legal e tudo, eu acho que a gente pode ir indo atrás disso. Mas o grande recado é, dê um jeito de colocar o exercício na vida sua, se você sendo pessoa, e das outras pessoas, se você é um profissional de saúde ou um político. Perfeito. Obrigado pelo papo. Eu te agradeço demais. A gente deixa o espaço aqui para você passar suas redes sociais, onde você atende também. Se tem algum curso também que você queira divulgar, fica à vontade. Bom, obrigado. Antes de mais nada, eu queria te falar, cara, eu sou realmente seu fã. Tava esquecendo. Eu repito isso todo dia. A gente tem um presente aqui para você. Tava esquecendo uma muito obrigado, aí. Pô, que legal. Boa, que massa. Vou usar amanhã. Pelo seu tempo também, obrigado pelas informações. Muito legal o papo aqui. Que honra, obrigado. Sou muito seu fã, tipo, eu comemorei muito todas as vezes que você teve sucesso lá em casa, eu e meu irmão, a gente... que legal. Eu torci muito por você durante a vida, então é uma coisa muito legal de estar aqui hoje. E pra quem quiser me achar, consegue me achar fácil no Instagram, @Dr. Silvio Pova Jr. Tem um TikTok também, que eu comecei agora, mas eu entro pouco nesse negócio. Eu não consegui entrar nessa modernidade. E a gente tem um podcast, chama O Caminho com o Dr. Silvio Pova Jr. Vocês conseguem acessar esse podcast pelo meu Instagram, no Spotify, no YouTube tem também. E para os contatos, para quem quiser passar em consulta, tudo, o consultório, tem um contato lá no Instagram de fácil acesso também. A gente atende em São Paulo, no bairro do Itaim, mas também atende telemedicina para o Brasil inteiro, para quem tiver interesse. Cara, eu quero uma recomendação no profissional que você confia. Manda lá que eu tenho uns caras que eu acho bom também para acompanhar a saúde das pessoas. E eu acho que é isso a ideia geral. Se vocês quiserem informação de saúde, a gente sempre tenta deixar alguma coisinha lá no Instagram também para conversar e ficar repetindo temas, assim. Tem um amigo meu que fala que eu sou a avó dele. Eu falo todas as coisas que a avó fala. Olha, pro seu colesterol, faz exercício, meu filho. Eu sou essa pessoa. Então, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui com vocês é uma honra de coração. Obrigado. Obrigado, Silvio. Obrigado Tamo mesmo, junto. tá? Valeu. Pessoal, obrigado. Acompanhem nosso canal. Mandem sugestões de temas, convidados também. A gente fica por aqui e até a próxima.